Você já olhou para o estado do nosso mundo, a violência, a confusão, o afastamento de Deus e se perguntou por quê? Por que Deus espera? Por que Ele não intervém? Por que, quando o cálice da iniquidade parece tão cheio, o céu não se abre com sua justiça? É uma pergunta que ecoa nos corações dos crentes há séculos e talvez, no silêncio da noite, tenha ecoado no seu. Vemos o inocente sofrer, vemos a verdade ser zombada e sentimos um medo trêmulo de que talvez Deus nos tenha abandonado. Ou pior, que sua ira esteja se acumulando como uma represa pronta para estourar. Mas há um segredo revelado em um humilde convento na Polônia, sussurrado pelos lábios do próprio Jesus, a uma simples freira chamada Irmã Faustina. É um segredo que explica as manchetes de hoje e o silêncio dos céus. É a resposta para o mistério da nossa sobrevivência. Jesus revelou a Santa Faustina que estamos vivendo em uma era muito específica e muito especial da história, mas ele também deu um aviso arrepiante e urgente que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Ele disse a ela que esta era não é permanente, é uma pausa, é um momento de tirar o fôlego na linha do tempo da eternidade, onde o martelo do juiz é mantido suspenso no ar. Ele disse a ela, e através dela a você e a mim, estou prolongando o tempo da misericórdia por causa dos pecadores. Pense nessa palavra prolongando. Isso implica algo que deveria ter acabado, mas foi estendido. Implica tempo emprestado. Mas então ele acrescentou a condição, a sombra que segue a luz. Mas ai deles, se não reconhecerem este tempo da minha visitação. Hoje, vamos caminhar pelas profundezas dessa revelação. Vamos ver o que significa viver no tempo da misericórdia. Por que Jesus apertou o botão de pausa na justiça e, o mais importante, como podemos garantir que não desperdiçaremos esta oportunidade preciosa e fugaz? Vamos em uma missão de resgate para nossas próprias almas. Mas antes de abrirmos as páginas deste mistério divino, vamos criar um santuário bem aqui. Neste momento, precisamos nos ancorar. Precisamos sair do caos do mundo e entrar no refúgio do seu coração. Convido você agora mesmo a fazer um ato espiritual de entrega. Nos comentários abaixo, peço que escreva 5 palavras simples. Elas são o vaso que colhe o oceano de graça. Escreva: Jesus, eu confio em vós. E se houver um nome, um filho, um cônjuge, um amigo que você teme que esteja ficando sem tempo, escreva o nome deles ao lado da sua oração. Vamos colocá-los nos raios da sua misericórdia juntos. Agora, vamos viajar de volta aos anos 1930. O mundo estava à beira do abismo. A guerra estava fermentando na Europa. O ódio estava aumentando e a humanidade se preparava para se despedaçar. Em meio a essa tempestade que se formava, Jesus apareceu à irmã Faustina Kowalska, uma mulher que se sentia totalmente inadequada para a tarefa que lhe foi dada. Ela era a secretária da misericórdia, encarregada de preparar o mundo para a sua vinda final. As revelações que ela recebeu não eram apenas pensamentos reconfortantes, eram boletins urgentes do trono de Deus. E entre os mais impressionantes estava este diálogo sobre o tempo da misericórdia. Para entender o peso disso, precisamos compreender a tensão entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Muitas vezes, gostamos de pensar apenas na misericórdia, esquecendo que Deus também é o juiz perfeito. A justiça exige que o pecado tenha consequências. A justiça exige que o mal seja retificado. Se Deus fosse apenas justiça, nosso mundo teria deixado de existir há muito tempo. O peso do nosso afastamento coletivo, nossa indiferença aos pobres, nossa rejeição à vida, nosso orgulho exigiriam um veredicto de culpado. Santa Faustina viu isso. Em uma de suas visões, ela viu o anjo da ira divina. Ele estava prestes a atingir a terra. Ele estava vestido com uma luz ofuscante, uma nuvem sob seus pés, pronto para executar a justiça devida pelos pecados do mundo. Faustina, vendo isso, começou a implorar a Deus pelo mundo com palavras que ela não conhecia antes. Ela suplicou, mas descobriu que suas próprias orações eram impotentes contra a justiça de Deus.
Ela era uma criatura, ele era o Criador. Mas então, ela viu a Santíssima Trindade. Ela sentiu o poder da graça de Jesus dentro dela e começou a suplicar a Deus, não por seu próprio mérito, mas pelo mérito da paixão de Jesus. Ela rezou: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Enquanto ela repetia essa oração, o anjo tornou-se impotente. Ele não podia executar a justa punição. Este é o mecanismo do tempo da misericórdia. É Jesus intervindo entre o veredicto e a execução. É Jesus segurando a mão da justiça, apontando para as suas próprias chagas e dizendo: ainda não. Espere, dê a eles mais tempo. No diário, entrada 1160, Jesus torna isso explícito. Ele diz: Minha filha, não te canses de proclamar a minha misericórdia. Dessa forma, aliviarás este meu coração, que arde com o fogo de compaixão pelos pecadores. Ouça o coração de Deus aqui. Ele está ardendo de compaixão. Ele olha para nós, não com a ira de um tirano, mas com a tristeza de um pai, vendo seus filhos brincarem perto da borda de um precipício. Ele quer nos salvar de cair. Ele continua: Diz-lhes que nenhuma alma que tenha invocado a minha misericórdia se decepcionou ou experimentou vergonha. Tenho particular prazer na alma que confia na minha bondade. E então vem a explicação dos nossos tempos atuais. Estou prolongando o tempo da misericórdia por causa dos pecadores. Por quê? Por que prolongá-lo? Por que suportar os insultos, as blasfêmias, a indiferença que ele recebe todos os dias na Eucaristia? Todos os dias nos corações dos homens, porque ele sabe a alternativa. Ele sabe o que acontece quando o tempo da misericórdia termina. Ele conhece a realidade do inferno, a realidade da separação eterna, e ele está disposto a sofrer a longa espera se isso significar salvar, nem que seja mais uma alma. Imagine um tribunal. Você é o réu. As evidências contra você são esmagadoras. O promotor expôs cada pecado secreto, cada momento de egoísmo. Cada vez que você ignorou a voz da consciência, o juiz está pronto para proferir a sentença. O martelo está levantado, mas, de repente, o próprio juiz se levanta, tira a toga, desce até a mesa da defesa e diz: Vou pausar este julgamento. Estou lhe dando um recesso. Neste recesso, você pode fazer um acordo comigo. Você não precisa pagar o preço total. Eu já paguei. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o acordo, mas você deve fazê-lo antes que o recesso termine. Assim que eu voltar para o tribunal, devo ser o juiz. É onde estamos vivendo agora. Estamos no recesso. Estamos no período de acordo. Mas Jesus acrescenta o aviso no diário: Mas ai deles, se não reconhecerem este tempo da minha visitação. O que significa este ai? Não é uma maldição. Deus não amaldiçoa seus filhos. É uma expressão de profundo pesar e realidade factual. Significa profunda tristeza e angústia. Ele está dizendo que será uma tragédia terrível para eles. Por quê? Porque se ignorarmos o tempo da misericórdia, ficaremos sem nada além da justiça nua e crua. Se um homem está se afogando e um helicóptero baixa uma escada e o homem ignora de escada dizendo: Tenho muito tempo, ou não acredito na escada, e então o helicóptero é forçado a partir por falta de combustível, ai daquele homem. Não porque o piloto foi cruel, mas porque o homem não reconheceu o tempo da sua visitação. Ele não reconheceu o resgate quando foi oferecido. Este tempo de visitação é agora. É hoje. É este exato momento, enquanto você ouve esta voz. Santa Faustina perguntou a Jesus sobre o fim do mundo. Ela, como nós, queria saber a cronologia. Jesus não lhe deu uma data. Ele lhe deu uma tarefa. Ele disse: Você tem que falar ao mundo sobre sua grande misericórdia e preparar o mundo para a segunda vinda dele, que virá não como um Salvador misericordioso, mas como um justo juiz. Note a distinção: não como um Salvador misericordioso, mas como um justo juiz. Os papéis mudam, a dispensação muda. Jesus descreve aquele dia terrível. Quão terrível é aquele dia, determinado como o dia da justiça, o dia da ira divina.
Os anjos tremem diante dele. Fale às almas sobre esta grande misericórdia, enquanto ainda é tempo de conceder misericórdia. Há uma urgência em sua voz. Você consegue ouvir? Enquanto ainda é tempo, implicando que virá um tempo em que não será mais tempo. Esta é a parte que muitos de nós lutam para aceitar. Criamos uma versão de Deus em nossas mentes modernas, que é uma figura de avô. Educado demais para julgar, gentil demais para punir. Achamos que Deus entende, Ele não vai realmente me responsabilizar. Mas o Deus de Santa Faustina, o Jesus do diário, é o Deus da verdade. Ele não pode negar a si mesmo. Se rejeitarmos a misericórdia, escolhemos a justiça por padrão. Vamos nos aprofundar em uma visão que abalou Santa Faustina até o âmago. Na entrada 153 do diário, ela escreve sobre ver a Virgem Maria. Muitas vezes, pensamos em Maria como a mãe gentil, e ela é. Mas ouça o que a Mãe de Deus disse a Faustina: eu dei o Salvador ao mundo. Quanto a você, deve falar ao mundo sobre a sua grande misericórdia e preparar o mundo para a segunda vinda dele, que virá, não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Maria continua: ele é terrível neste dia de justiça. Terrível aqui implica inspirador de temor, avassalador, aterrorizante em sua pureza. Então, temos o testemunho do filho e o testemunho da mãe. Ambos apontam para a mesma realidade. A era atual é uma suspensão da execução. É um período de graça que foi comprado pelo sangue de Cristo, prolongado pelas orações dos fiéis, mas tem um limite. Vemos esse limite se aproximando nos sinais dos tempos. Faustina escreve que Jesus lhe disse: antes de vir como justo juiz, venho primeiro como Rei da Misericórdia. Ele descreve um sinal que aparecerá nos céus. Toda a luz nos céus se extinguirá e haverá grande escuridão sobre toda a terra. Então, o sinal da cruz será visto no céu, e das aberturas onde as mãos e os pés do Salvador foram pregados, sairão grandes luzes que iluminarão a terra por um período de tempo. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Esta visão serve como um alerta final. Mas Jesus nos implora para não esperarmos por sinais. Ele nos implora para confiar agora. Então, a pergunta ardente para você que está ouvindo agora é esta: como eu vivo neste tempo de misericórdia? Se o relógio está correndo, o que devo fazer? Vivo com medo? Entro em pânico? Absolutamente não. O pânico é a ferramenta do inimigo. O diabo quer que você se desespere. Ele quer que você pense: pequei demais, o tempo está quase acabando, não vou conseguir. Jesus quer o oposto. Ele quer que você utilize o tempo. Ele quer que você aproveite sua misericórdia. Há uma bela passagem onde Jesus diz a Faustina: quanto maior o pecador, maior o direito que tem a minha misericórdia. Este é o paradoxo do reino. Em um tribunal humano, quanto mais crimes você cometeu, mais dura sua sentença. No tribunal da misericórdia, quanto mais pecados você tem, mais você se qualifica para a graça de Jesus, desde que você peça por ela. Reconhecer o tempo da visitação significa 3 coisas específicas para nós hoje. Primeiro, significa que devemos parar de adiar nosso arrependimento. Quantos de nós dizem: vou me acertar com Deus mais tarde, vou me confessar no mês que vem, vou consertar esse hábito quando for mais velho? Jesus está dizendo: estou prolongando o tempo, mas ai de você se não o reconhecer. Não sabemos quando nosso tempo pessoal de misericórdia termina. Ele termina no momento da nossa morte, e não sabemos quando termina o tempo de misericórdia do mundo. O atraso é a aposta mais perigosa da alma. Segundo, significa que devemos nos tornar vasos de misericórdia. Jesus disse a Faustina: exijo de ti obras de misericórdia, que devem surgir do amor por mim. Deves mostrar misericórdia ao teu próximo, sempre e em qualquer lugar. Não deves te eximir disso ou tentar te desculpar ou te absolver disso. Por que isso está ligado ao fim dos tempos? Porque a misericórdia é a moeda do reino. Se queremos receber misericórdia no julgamento, devemos mostrar misericórdia agora. Se somos duros, julgadores, implacáveis e guardamos rancor, estamos trancando a porta do próprio refúgio em que precisamos entrar.
Reconhecer a visitação é tornar-se como o visitante. Terceiro, e talvez o mais poderoso, devemos usar as ferramentas que ele nos deu, o terço da divina misericórdia. Esta não foi apenas uma oração bonita, dada a uma freira para sua devoção particular. Foi dado como uma arma para o fim dos tempos. Jesus disse: reza incessantemente o terço que te ensinei. Aquele que o recitar receberá grande misericórdia na hora da morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço uma única vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Apenas uma vez. Olhe para a generosidade de Deus. Ele está procurando a menor fresta na porta dos nossos corações para nos inundar de luz. Jesus também anexou uma promessa específica ao terço em relação ao apaziguamento da ira de Deus. Lembra do anjo com os raios? O terço é a oração que o detém. Quando rezamos, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Estamos participando ativamente do prolongamento da misericórdia. Estamos ganhando tempo para nossos entes queridos. E isso nos traz as pessoas que você ama, os nomes que você escreveu nos comentários ou os nomes que você está segurando em seu coração agora, os filhos que pararam de ir à igreja, os cônjuges que zombam da fé, os amigos perdidos no vício. Você muitas vezes se sente impotente. Você sente que suas palavras caem em ouvidos surdos. Mas neste tempo de misericórdia, você tem um poder que transcende as palavras. Você pode colocá-los na chaga do lado de Cristo. Jesus disse a Faustina: traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Quando você reza por eles, neste tempo de misericórdia prolongada, você está reivindicando o acordo em nome deles. Você está dizendo: Senhor, eles não reconhecem o tempo da visitação ainda, mas eu reconheço e estou trazendo-os a ti. Estou batendo na porta por eles. Há uma história registrada no diário que ilustra isso perfeitamente. Jesus disse a Faustina para ir a uma certa cabana onde uma pessoa estava morrendo em desespero. Quando ela chegou em espírito através da bilocação, ela viu o moribundo em agonia, cercado por demônios que esperavam por sua alma. Ele estava aterrorizado vendo seus pecados. Faustina começou a rezar o terço. Enquanto ela rezava, ela viu Jesus aparecer como ele é, na imagem da divina misericórdia. Os raios do seu coração envolveram o homem doente e os demônios fugiram. Sibilando de raiva, o homem morreu pacificamente na graça de Deus. E isso é o que você está fazendo quando reza. Você está lutando uma batalha espiritual neste tempo de trégua. Mas devemos voltar ao aviso. Mas ai deles se não reconhecerem este tempo da minha visitação. Como é falhar em reconhecê-lo? Parece indiferença. Parece um coração que se tornou pedra. É a pessoa que vê o caos do mundo, sente o vazio em sua alma, ouve o chamado para voltar para Deus e simplesmente aumenta o volume da TV. É a pessoa que diz: não preciso de Deus, sou uma boa pessoa, enquanto ignora a podridão do orgulho interior. Jesus revelou a Faustina que o maior sofrimento dos condenados no inferno é o conhecimento de que poderiam ter sido salvos. Eles se lembrarão deste tempo. Eles se lembrarão do tempo da misericórdia. Eles se lembrarão das oportunidades, dos toques em seus corações, das orações de suas avós, dos vídeos que assistiram que os chamavam para casa e a compreensão de que deixaram o relógio correr. Será um fogo que nunca se apaga. Isso é difícil de ouvir. Não gostamos de falar dessas coisas, mas um guia que não avisa sobre o precipício não é amoroso. Ele é negligente. Jesus te ama demais para deixar você caminhar sonâmbulo para o abismo. É por isso que ele nos sacode. É por isso que ele diz ai. Ele está gritando para nos acordar. No entanto, a beleza desta mensagem é que o tempo da misericórdia ainda está aqui. A porta está aberta. O juiz ainda está de pé na mesa da defesa. Ouça a promessa que ele faz a você hoje. Eu sou o amor e a própria misericórdia. Não há miséria que possa se medir com a minha misericórdia, nem a miséria a esgotará. Porque à medida que é concedida, ela aumenta.
A alma que confia na minha misericórdia é a mais afortunada, porque eu mesmo cuido dela. Eu mesmo cuido dela. Você ouve isso? Se você confiar nele, não é responsável por salvar a si mesmo. Ele cuida disso. Você não é responsável por navegar pelas complexidades do fim dos tempos sozinho. Ele cuida disso. Seu trabalho é simplesmente reconhecer a visitação. Então, como concluímos esta missão de resgate? O que fazemos quando este vídeo termina e o silêncio retorna à sala? Fazemos uma resolução de viver de forma diferente neste tempo emprestado. Resolvemos ser pessoas da hora das 3. Jesus pediu que às 15 horas, a hora em que ele morreu, mergulhássemos em sua misericórdia, mesmo que por um momento. Ele disse: nesta hora, nada negarei à alma que me pedir em virtude da minha paixão. Coloque um alarme no seu celular. Quando tocar, pare. Você não precisa ir a uma igreja. Você pode estar no trabalho, no carro, na cozinha. Apenas pare e diga: Jesus, tu morreste por mim. Eu clamo sua misericórdia para mim e para o mundo. Aquele segundo de reconhecimento perfura os céus. Valida o tempo da misericórdia. Resolvemos confiar quando tudo parece escuro, quando as notícias são aterrorizantes, quando a conta bancária está vazia, quando o diagnóstico é ruim. Esse é o momento preciso para dizer: Jesus, eu confio em vós. Essa confiança é o vaso. Quanto mais você confia, mais você recebe. E resolvemos ser os apóstolos desta mensagem. Devemos compartilhar isso. Não podemos guardar o bote salva-vidas só para nós. Devemos dizer aos outros que o juiz está atualmente oferecendo um acordo. Devemos dizer a eles que há um oceano de perdão esperando. Não importa o que tenham feito. Santa Faustina era uma freira pequena e sem instrução. Ela morreu aos 33 anos. Ela nunca viajou pelo mundo. E, no entanto, através de sua obediência, esta mensagem alcançou os confins da terra. Por quê? Porque é a última esperança para a humanidade. Jesus disse a ela: a humanidade não terá paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Estamos procurando paz na política. Estamos procurando paz no dinheiro. Estamos procurando paz no prazer. Nunca a encontraremos lá. O mundo está inquieto, porque está vivendo em tempo emprestado, mas tentando construir um lar permanente aqui. Somos exilados. Nossa paz é encontrada apenas no reconhecimento de que somos pecadores amados por um Salvador, que está segurando a maré da justiça por apenas mais um dia, apenas mais uma hora para você. Não deixe este momento passar. Não deixe esta visitação passar despercebida. Imagine Jesus diante de você agora, não como uma pintura, mas como o Deus vivo. Ele lhe mostra suas mãos, ele aponta para a chaga em seu lado. Ele olha para você com olhos que viram toda a história humana, toda a sua história. Ele conhece seus medos, ele conhece seus segredos e ele sorri. Ele diz: estou prolongando este tempo para você, estou esperando por você. Não tenha medo do seu Salvador, ó alma pecadora. Eu dou o primeiro passo para vir até você, pois sei que por si mesma você é incapaz de se elevar a mim. Ele está dando o primeiro passo. Ele trouxe você para esta mensagem. O tempo é agora. O dia da justiça virá tão certamente quanto o pôr do sol. Mas agora, o sol está alto. Os raios de misericórdia estão fluindo. A porta está escancarada. Vamos passar por ela juntos. Vamos encerrar com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou a usar como um escudo contra o desespero e uma chave para o seu coração. Deixe estas palavras ecoarem em sua mente. Deixe-as se estabelecerem em sua alma e que sejam o último pensamento que você tenha antes de dormir esta noite. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, e o simples clamor do coração: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vá em paz, mas vá com urgência. O tempo é de misericórdia e o tempo é seu.